Nós estamos aqui para bater um papo sobre missões, sobre a missão da igreja. Eu estou muito emocionada, porque esse assunto é um assunto que me deixa muito feliz, que me deixa muito empolgada, porque missões é a missão da igreja. E o Senhor tem nos chamado, nos comissionado para essa grande tarefa, né? A tarefa suprema da igreja. Então, você que entrou aqui nessa live, nesse papo sobre missões, você correu um risco muito grande. Um risco de ser incendiado pela presença do Senhor. Um risco de ser desafiado para pregar o evangelho nas nações. Então, nós teremos um papo reto sobre missões com uma pessoa que eu amo de coração, que eu amo demais. Eu conheço essa pessoa há 14 anos, tá, gente? Não é da agora não, é 14 anos que eu conheço essa pessoa. E essa pessoa tem vivido experiências maravilhosas com missões. Ela tem um testemunho maravilhoso, ela fez viagens incríveis e ela tem muito de Deus para compartilhar conosco. E eu quero dizer para vocês que a gente está vivendo um tempo muito precioso. O avivamento, a gente pensa que o avivamento, para o avivamento chegar, o despertamento missionário chegar, tem que estar tudo favorável, tem que estar tudo certinho. Não é assim. Quando a gente vê as histórias de missões, por exemplo, quando a gente lê a história dos morávios, a história do grande avivamento moraviano, a gente vê que as situações não eram favoráveis. Estavam tudo muito complicado, eles estavam fugindo de uma guerra. Eles eram refugiados de guerra. 300 pessoas, imagina aí, 300 pessoas refugiados de guerra. E eles se abrigaram em um local. Eles se abrigaram em uma área cedida por um homem, também cheio do Espírito Santo, que desejou servir ao Senhor também. E esse povo, chamado de morávios, porque eram pessoas de várias igrejas, várias denominações, eles se juntaram, começaram a morar juntos, e ali eles começaram a ter várias coisas em comum, e de repente houveram várias divergências teológicas entre eles, porque eram pessoas de várias denominações diferentes. E eles começaram a divergir em muitas coisas. E de repente alguém falou assim, gente, vamos parar de discutir? Vamos parar de brigar e vamos orar. E de repente um grupo de 20 pessoas começaram a orar. Começaram a buscar a face do Senhor. E o Espírito Santo foi incendiando aquelas pessoas. E houve um grande quebrantamento. E houve um grande arrependimento. E eles começaram a pedir perdão uns aos outros. Começaram a pedir perdão uns aos outros. E de repente, irmãos, esse movimento de oração durou 100 anos, ininterruptamente. Eles começaram a orar, eles começaram a buscar a face do Senhor. E esse movimento foi gerando uma grande sede de Deus. E o resultado disso, sabe qual foi? Eles começaram a enviar missionários. Eles começaram a sair dos seus lugares. Bem-vindo, Endel. Eles começaram a ser incendiados e a enviar missionários para diversas partes do mundo. E não bastante, irmãos, eles vendo as necessidades missionárias, eles falaram não. Existiam locais que eles só podiam ir como escravos. E eles começaram a se vender como escravos para pregar o evangelho. Então você entende essa chama missionária? Então é sobre essa chama que eu convido você nessa noite a abrir o seu coração para ser incendiado pelo Senhor. Amém? Eu vou chamar minha convidada, que ela vai compartilhar sobre a experiência missionária dela. Ela vai compartilhar sobre o chamado dela. Ai, começou a música, tocou, gente. Eu quero que vocês ouçam porque é muito forte. Vamos seguir aqui, tá? Estão ouvindo? Bem-vindo, pastor Wesley. Vocês estão ouvindo a música? Aleluia.
sinto assim. Aleluia. Bem-vindo, pastor Aurélio. Paz do Senhor. Pastor Aurélio é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito querida. Ele fez uma viagem missionária para o continente africano. Foi através da vida dele que eu fui para a África. Tenho chamado o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso eu quero que você saia daqui dessa live incendiado. Eu quero que você saia dessa live apaixonado por missões e pelas missões. Tá bom? Vamos lá, sem delongas. Eu vou chamar a minha convidada. O nome dela é Esmirna Blindada. Porque ela é filha do meu amigo pastor Rick Blindado. Então ela também é uma blindada pelo sangue do Cordeiro. E ela vai compartilhar sobre a experiência dela. Gente, ela tem 14 aninhos, mas é uma pessoa que Deus tem usado tremendamente. E eu vejo se cumprindo na vida dela aquilo que está escrito lá em Joel 2:28. E há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então esse derramamento do espírito não tem idade. Esse derramamento do espírito, irmãos, é para todas as pessoas. É para os servos e para as servas. Tá bom? Vou chamar minha amiga aqui, tá? Caí. Só um minutinho. Estamos aguardando minha amiga entrar. Então, gente, Deus tem algo para nós nesse tempo. Ela tá chegando. Oi, gente! Bem-vinda, Esmirna. Tudo bem? Para mim é uma grande honra estar aqui. Estar aqui com você. Estar aqui, eu vou fazer um pedido muito de agradecimento a você que me convidou. Eu quero fazer um pedido de agradecimento para todo mundo que está entrando. Tô vendo meus seguidores aí, as pessoas que fizeram missão comigo, que fez parte também das viagens missionárias comigo. Tô vendo que tá entrando. Muito obrigada a você, tá? É muito importante você estar aqui comigo e tal. Eu esperei muito por essa live, porque além de ser com uma pessoa muito especial, é com um assunto que eu amo muito, né? Que é missões e que eu carrego na minha vida, sabe? Desde que eu nasci. E, enfim, a gente vai se falando na live, né? Eu vou deixar a Leia falar. Ai, estou muito emocionada. Bem-vinda, Esmirna. Esmirna é aqui de Feira de Santana, é uma pessoa que eu conheço, como eu falei, né? Acabei de falar, conheço Esmirna há 14 anos, que é a idade dela. Conheço pequenininha. E eu tenho visto assim, Deus tem abençoado a vida dela. Esmirna, então, a primeira pergunta eu gostaria que você compartilhasse com a gente aqui nessa live é o seguinte: como foi que você descobriu essa paixão por missões? Eu sei que você nasceu no Evangelho, tá? Mas assim, eu queria saber, eu queria que você compartilhasse com a gente como que você descobriu essa paixão assim por missões. Como é que foi isso? Desde cedo, assim, desde 7 anos de idade, a minha avó, ela orava por missionários e ela abençoava também muitos missionários. E eu via aquilo desde sempre. Minha avó orava muito, orava por nações, orava e ela adotava algumas pessoas para casa dela, para ela ir cuidando, as pessoas que tinham alguma dor, alguma dificuldade. E eu via aquilo desde pequena e eu comecei a me interessar ali sobre, né? E teve ano passado, eu tive isso gritou em mim, sabe? Eu recebi muitas profecias sobre isso, sabe? Sobre missionárias,
eu sei que a minha família, né, minha mãe, meu pai, meus avós, eles geraram isso dentro deles, sabe? Geraram esse chamado dentro deles. Que E eu fui lindo. motivada. E eu fui muito motivada por causa disso. E ano passado, no começo do ano passado, uma pessoa olhou pra mim e falou assim: você vai pro SOS Sertão. O SOS Sertão, pra quem não sabe, é um projeto que a gente tem aqui em Feira de Santana, que a gente viaja por regiões fazendo missões. Sim. E aí eu falei: pro SOS Sertão, como assim? E aí eu nem sabia o que eu era, na verdade, o que eu iria ser, sabe? Sim. E aí eu fui pra essa missão, foi até que pertinho, em São Gonçalo. Fui, e quando eu percebi, quando eu fui na primeira casa, na primeira casa para anunciar o evangelho, para anunciar as boas novas, eu falei: eu quero isso pra minha vida, sabe? Foi ali que eu comecei a ter uma paixão por missões, sabe? A dar importância pra isso. Foi ali, e foi quando muitas pessoas ao meu redor, meus amigos, falavam: Mina, a gente precisa anunciar o evangelho, gente, a gente precisa ser missionários, a gente precisa fazer o ID nessa terra. E eu via todas essas coisas acontecendo, né? Em 2019 foi um ano muito trágico, assim, de Brumadinho e várias outras coisas. E eu via que muita gente estava sentindo dores, sabe, no coração. Eu via que esse mundo estava precisando de Jesus. Foi ali que eu despertei, foi no começo de 2019 que eu despertei e falei: eu preciso fazer isso. Eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar e falar, eu preciso, sabe? Eu sou tão pequena, mas eu sei que um dia eu vou chegar lá, entendeu? Aos pouquinhos. E Deus foi abrindo as portas pra minha vida. Depois eu fui pra outras missões. E esse ano eu fui pra o Amazonas, que foi muito especial. Foi muito especial pra mim. Foi... Deixa eu interromper rapidinho, porque você tocou num assunto muito interessante, muito importante. Uhum. Você falou que 2019 foi realmente um ano muito trágico e aconteceram muitas tragédias, né, como a tragédia de Brumadinho. E você, diante dessas dificuldades que você viu acontecer, você se sentiu incomodada, você se sentiu desafiada, não é? Então esse sentimento que você sentiu foi o mesmo sentimento que Jesus sentiu, porque no momento que a Bíblia fala que Jesus, ele olhou as multidões e ele se moveu de íntima compaixão. Então eu entendo, mediante o que a palavra de Deus nos ensina, de que a primeira motivação que é gerada no coração da gente que tem essa chama missionária é justamente a compaixão. Era em nosso coração essa motivação. Então você se identificou com a necessidade do outro. Sim, muito. E eu conhecia os projetos missionários, né? Alguns poucos, assim, antes de ter essa paixão, antes de meu coração explodir por missões, meu pai, com a influência do meu pai e dos meus avós, principalmente da minha igreja, né? O UFA em si, dizia isso pra mim, sabe? E eu conheci o Portas Abertas. E eu olhava para aquelas nações, eu olhava para a lista de perseguidos, né? A lista da igreja perseguida. E eu falava: meu Deus, quantas pessoas sofrem por causa que levam isso, né? O evangelho no seu coração. Quantas pessoas sofrem. E, meu Deus, eu preciso ajudar, eu sentia a necessidade, sabe? Eu sentia algo pulsando no meu coração. Eu preciso ajudar, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso agir, sabe? Foi isso que me impulsionou de vez pra ir. Que lindo. Ismina, você havia comentado comigo que nas suas férias, você tem doado as suas férias para missões, não é isso? Me conta como é que você faz. Como é que você elabora esse projeto de férias? Como é que você faz?
É até engraçado falar nisso, porque assim, eu estudo ainda, né? Estudo Sim. em um colégio e eu preciso ter responsabilidades como toda Claro. aluna, né? Toda adolescente precisa. E o Amazonas, assim, o Amazonas não foi nas minhas férias, foi no começo do ano. Ah, sim. Foi no começo do meu ano letivo. Mas eu ainda consegui reconciliar, sabe? Mas eu acredito que as outras missões, por exemplo, a viagem que eu fiz pro Ceará, foi em um feriado. Então, assim, na verdade, e eu tenho muito no meu coração que, tipo assim, eu tenho muito no meu coração que eu vou fazer missões nas minhas férias, porque, tipo, por exemplo, as férias de 2020 eu pretendo fazer algo. As férias de 2021 eu pretendo fazer algo nas minhas férias, porque é o único tempo livre que eu tenho pra estar o dia todo junto com as pessoas, sabe? Até não precisa ser missões pra longe, não. Eu quero fazer na minha cidade também. Eu quero ir pra alguma praça e falar. Eu quero, sabe? Eu quero fazer essas coisas. E eu quero doar meu tempo livre, sabe? O tempo livre que eu tenho pra isso, pra fazer isso. E nas férias tudo fica mais fácil, assim, né? Falar assim, porque eu não tenho obrigações pra fazer. No Amazonas eu tive que conciliar, mas foi tudo bom, assim, sabe? Porque foi só uma semaninha, não deu tanto trabalho. Mas eu quero doar a minha vida, sabe? Independente de ser férias ou não. Eu quero doar a minha vida pra isso, pra ajudar pessoas, pra falar do amor, sabe? Pra falar de Jesus. Eu quero isso. Eu tô disposta a isso. Ismina, assim, muitas pessoas ainda pensam que missões, para a gente fazer missões, para a gente atender o chamado missionário, a gente precisa ouvir uma voz, né? Falando forte, né? Esmirna, eis que te digo, né? Assim como Isaías, céu aberto, os querubins e tal. Mas assim, fala pra gente, pro pessoal que está assistindo agora, a gente, como que o Espírito Santo impulsiona você para você sair, para você ir para as praças, para você, como que é isso? Você ouve uma voz ou é algo que arde no teu coração? Como é que é isso? Você já entende isso e você não precisa ouvir mais nada, você entende e vai. Eu meio que entendo e vou, sabe? Eu tive essa paixão no meu coração, mas como todo adolescente temos inseguranças, temos várias coisas na nossa mente. Será que é isso mesmo eu quero fazer? Será que, sabe, temos dúvidas? E eu encontrei isso e na Bíblia, sabe? Eu encontrei quando Jesus pega e fala para os discípulos: vão a todo mundo e pregar o evangelho, vão cumprir isso. Aí eu falei, como cristã, assim, eu falei, é isso. Além do meu chamado, eu tenho uma missão, que é pregar o evangelho. E como cristã, eu tenho isso carregado nas minhas costas, sabe? E eu acredito que todo cristão deve ter isso no seu coração. Todo cristão deve ter essa paixão pelos doentes, pelos cansados, sabe? Como Jesus teve, sabe? Sim. E tem uma frase muito legal que é: todo cristão... Calma. Peraí que eu vou lembrar da frase. Todo cristão é um missionário. E todo aquele que não é cristão é um campo missionário. Verdade. Então, com essa palavra que tem no meu coração, que Deus ministrou no meu coração, que está escrito na Bíblia, em Mateus 16:15, está escrito isso. E com isso, eu tenho a revelação de que eu tenho que fazer isso. Eu tenho isso carregado no meu coração. Entendeu? Então, muitas vezes é o Espírito Santo que me impulsiona. Muitas vezes eu tenho medo. Muitas pessoas, assim, né? É muito difícil, pelo menos. Eu tenho medo, às vezes eu tenho vergonha, mas nada disso me faz parar. Porque
o Senhor me impulsiona, sabe? Eu tô em conexão total com Jesus. Até porque um missionário deve estar em conexão com Deus. E como eu converso com Deus, eu tenho medo, Deus, eu tenho vergonha. Mas quando você sente a necessidade de falar o amor de Jesus, todas essas coisas se desfaz, entendeu? Porque a necessidade é maior de falar sobre Jesus, a necessidade é maior daquele que ouve tantas mentiras do diabo e precisa ouvir a verdade, que Jesus é o amor, entendeu? Então todas essas coisas se desfazem. E toda vergonha, todo medo que eu tinha e que eu tenho ainda, se desfaz na hora que eu me encontro com Jesus e falo: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso falar de Ti para aquela pessoa. E aí o Senhor me impulsiona, o Senhor toca na gente. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que se as pessoas daí da sua casa acreditar nisso, elas vão ser impulsionadas pelo Espírito Santo. Às vezes não é uma voz, mas às vezes é uma pessoa, às vezes é um abraço que um familiar, né, que agora a gente não pode abraçar, mas um familiar que te abraça e que fala: você precisa ir, somente ir. Lá eu resolvo, sabe? Eu tenho muito a palavra de Abraão no meu coração, porque Abraão não teve medo. Abraão não teve. Deus falou assim: ó, saia da sua parentela, da sua casa e vá para um lugar que eu te mostrarei. E tipo, às vezes não cabe isso na nossa mente, porque a gente fica: como assim? Para que lugar, Senhor? Entendeu? Então, mesmo com tantas dúvidas, quando Abraão entendeu o propósito daquilo. Então, foi por isso que deu o start em Abraão, e Abraão falou: não, eu vou falar isso. E é isso que eu tenho no meu coração, sabe? Eu tenho que ir. Se eu for, independente do lugar que eu estiver, o Senhor vai me impulsionar para eu falar para aquela pessoa o que ela precisa. Sim. Eu sei que você já tem feito algumas viagens missionárias aqui no Brasil, mas eu queria te perguntar o seguinte: a gente acabou de ler aqui a grande comissão, ide, né? E pregar o evangelho em todos os lugares, ide por todo mundo. Então a gente entende que a visão de Deus é mundial, certo? Uhum. A visão de Deus é alcançar todos os povos. Eu queria te perguntar o seguinte: você já ora por alguma nação? Você já sente o peso? Eu sei que você já foi no Amazonas, você já tem viajado pelo sertão, mas eu queria saber o seguinte: a gente já entende, obviamente, que missões começam onde nós estamos plantados, né? Na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, mas missões está muito além, né, disso. A gente, sim. Então Deus tem um chamado também para nós alcançarmos as nações. Eu queria te perguntar o seguinte: você tem peso por alguma nação? Nossa, eu tenho muito. Eu até abri uma parte do meu caderninho, assim, de devocional, em que eu senti peso, né? Como eu falei pra você, eu visito muito o site da Portas Abertas. E geralmente eu coloco no mapa ali e começo a orar por Deus. Mas tem 7 nações que Deus colocou no meu coração, sabe? Tô te ouvindo. Aqui, são 7 nações, tá vendo, gente? São 7 nações. E por elas eu oro todos os dias. Não oro só por elas, mas eu vejo muita notícia sobre muitos países. E o país que tá precisando eu oro também. Mas esses são os países que Deus colocou no meu coração. Eu vou falar aqui pra vocês que é os 7 países que tem no meu coração, que eu tenho peso sobre eles. Eu acredito que eu creio muito que um dia eu vou nesses países. E eu tenho muita vontade de não ir só nesses países. Eu não quero ficar só limitada nesses países. Mas, como eu falei, por onde Deus mandar eu vou. E vou falar aqui os países que tem muita importância pra mim, né? Que é a Turquia, a Indonésia, Moçambique, Índia, Ilhas Fiji e Somália. E o Brasil, obviamente. São 7 países. E o Brasil, obviamente. São esses 7 países que eu oro diariamente.
todo mapa que eu vejo pela rua, eu falo, meu Deus, eu preciso tocar nesses países. Eu vou orar para esses países. Eu preciso ir nesses países, eles precisam. E há tanto tempo eu vejo notícias, eu pesquiso a história daquele país, porque eu acho que pra gente ir em um lugar, a gente precisa conhecer. Até mesmo para falar do evangelho em diversas formas, porque o evangelho é plural, né? Então a gente precisa falar de diversas formas. E aí, minha mãe até colocou um "ó Jesus". Mas um dia eu pretendo ir nesses países. Um dia eu pretendo ir nesses países. Deus vai me abençoar, Deus vai abrir as portas, eu creio. E é isso. Mirna, deixa eu te falar. O papo está muito bom. Mas o nosso tempo está quase acabando. Mas eu queria, Ismirna, que você assim falasse algo. O que você tem para deixar para os jovens que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos assistindo agora? Qual o recado missionário que você deixaria para os nossos corações hoje, nessa live? Olha, você me ligou antes de começar a live, vou falar aqui com o pessoal. Você me ligou naquela hora e falou: Ismirna, prepara uma palavra para falar para os jovens que estão escutando. E eu não pensei em nada, mas Deus vai falar agora. Deus vai falar agora, mas eu acho que tudo aquilo que eu disse já foi algo plantado nos corações de vocês. Assim, eu espero e eu creio. Mas o que eu falo é uma palavra que tá sobre mim nesses dias de quarentena. Tá sobre mim nesse tempo, né? Que não tenha medo. Não se envergonhe. Eu estou contigo. Eu vou colocar as palavras na tua boca. Eu que vou te guiar, sabe? Você que está aí assistindo, independente do teu chamado, existem vários chamados, várias coisas que Deus quer te apresentar, vários dons que Deus quer abrir para você. Então se abra para Ele, se abra para Jesus. Entende? Então não tem medo, não tem medo. Ele te escuta, Ele tá aí na sua casa, Ele te escuta e Ele tem muitos planos e tem muitos projetos. Eu profetizo muitos propósitos sobre a vida de vocês. Amém. Sabe? E meu pai tem uma frase que é: diga ao fraco, eu sou forte. Então, se tem alguém aí que se sente fraco, que se sente inútil, você é muito útil. Você pode ser útil para o evangelho, você pode ser útil para Jesus, sabe? Então, se abra para Ele, abre o seu coração, o que você está sentindo. Ele vai te curar, Ele te transforma e Ele te guia, Ele te guia. Eu tô com essa palavra no meu coração e Deus vai me guiar onde eu estiver. E Deus está comigo. Amém. Amém. E Ismirna, aproveita e ora por nós. Ora para que essa chama venha incendiar o nosso coração, que esse tempo de quarentena a gente possa também aproveitar para a gente evangelizar, para a gente usar as mídias sociais, usar as redes sociais para a gente falar do evangelho. A gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem na terra, né? A gente não sabe, porque a palavra diz que o Senhor virá como ladrão. Então, a qualquer momento o Senhor pode voltar para buscar a sua igreja e Ele vai pedir conta dos talentos, né? Que Ele colocou na nossa mão. Então, eu gostaria que você orasse por nós, para que essa chama venha incendiar os corações, que a gente possa entender que o amor de Deus é mundial. Não só em Jerusalém, como em toda a Judéia, como você tem orado pelas nações, mas que a gente possa entender que a visão de Deus é alcançar todos os povos da terra. Ora por nós. Tá bom? Pode orar. Amém. Eu gostaria que todos aí de vocês que estão assistindo a live, pra gente se conectar agora no mundo espiritual, eu gostaria que vocês colocassem a mão no coração pra gente falar com o nosso Pai, né? Acima de tudo. E é isso. Vamos orar. Oremos, né? Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa live, Senhor. Muito obrigado pelas pessoas, Senhor. Eu sei que Tu escolheu cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está assistindo. O Senhor tem um propósito para cada uma delas, Senhor. Amém, Senhor. Eu creio muito, Senhor,
Eu creio muito na vida dessas pessoas. Eu creio que tu vai transformar e que tu vai guiar essas pessoas como tu quiser, Senhor. Senhor, acende a chama, Senhor. A tua palavra fala que muitos corações vão se esfriar, Senhor, mas eu quero que esses corações que estão nos assistindo agora sejam incendiados pelo teu Espírito Santo e sejam incendiados com o teu chamado missionário, Senhor, e mundial, Senhor. E teu amor alcance, Senhor, a vida dessas pessoas, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre essas pessoas a esperança e a paz e a blindagem do teu Espírito Santo. Amém. E que elas tenham certeza que o Senhor está com elas e que o Senhor é forte e é poderoso para nos guiar e nos fortalecer em momentos tão difíceis como esse, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Gente, eu quero agradecer. Vou só acrescentar uma coisa aqui. Eu abençoo o teu ministério, Neuma. Eu abençoo a tua igreja, os missionários que estão assistindo. Amém. Gente, eu amei essa live. Eu quero agradecer todas as pessoas que entraram, meu Deus. Tantos companheiros de missões aí que entraram nessa live. Meus seguidores. Eu amo demais esse povo lindo que tá aqui nessa live. Obrigado mesmo. Espero vocês na próxima live, no próximo Papo Reto sobre missões, tá bom? Fica com Deus. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.